Olá, bom demais ter você por aqui. Nos últimos dias, um possível aumento no preço da passagem nos ônibus em Belo Horizonte despertou novos protestos. Desta vez, um aumento de 20 centavos, autorizado pela Prefeitura, é contestado por parte da população. Mas entre os usuários do transporte público, há quem defenda não só o fim dos aumentos, como a redução da tarifa e até uma tarifa zero. Mas quais as reais possibilidades de que isso aconteça? De onde sairia o dinheiro para cobrir os custos dos serviços, das empresas e manter o emprego de milhares de pessoas? No programa de hoje, vamos discutir a cobrança no transporte público brasileiro, as alternativas e o valor dado a ele por nossos governantes. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. A segunda iria salvar o mundo. No programa de hoje, convidamos Júlia Nascimento, graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, Júlia cursa mestrado em Urbanismo na Faculdade de Arquitetura da UFMG e é integrante do movimento Tarifa Zero. 2 pontos para ela. Essa proposta do Tarifa Zero propõe a criação de um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. A sociedade inteira vai contribuir para esse fundo, na lógica de que quem tem mais, quem tem menos paga menos ou nada. Recebemos ainda Ronaldo Guimarães Gouveia, professor associado da UFMG. Ronaldo é graduado em Engenharia Civil, especialista em Planejamento de Transportes Urbanos e Controle de Tráfego, Urbanismo e Engenharia Econômica. Ronaldo também é mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Humanas pela UFMG. 2 pontos para ele. Que o poder público, ao tratar de transporte com a sociedade civil, trate como uma política pública da mesma forma que trata a questão da saúde, da educação. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no 2 Pontos, viu? Vamos começar falando um pouco sobre o direito, que a Constituição garante do trabalhador ir e vir, e não só o trabalhador. A Constituição fala que o transporte é um serviço essencial, tanto quanto a educação e a saúde. Mas por que ele não recebe o devido valor pelo poder público? Você colocou bem que a Constituição coloca, inclusive, a única política pública que é colocada como essencial, até interessante isso, é o transporte. Nós todos sabemos que outras políticas também são essenciais, incluindo a questão, por exemplo, do saneamento básico. No entanto, essa política que a Constituição coloca como política pública essencial é justamente aquela que é tratada como uma atividade econômica regulada pelas leis do mercado. Isso é um processo, é uma longa história, que nós podemos até falar um pouco dela hoje. No passado, quem operava o sistema de transporte público nas grandes cidades, nas cidades brasileiras, era o poder público. Igual hoje nós temos uma rede de escolas públicas, temos uma rede de postos de saúde, nós tínhamos linhas de ônibus. Um belo dia, por uma série de razões, a operação do transporte público passou para a iniciativa privada. Mais ou menos quando foram extintos os bondes e surgiram os ônibus a diesel operando o transporte público. Nesse momento em que foi delegado, através de formas jurídicas diferenciadas, a operação do transporte para a iniciativa privada, coube ao Estado continuar com a obrigação da regulação do transporte. Só que, nesse momento, o poder público também sentiu a vontade para abrir mão da perspectiva de tratar o transporte público como política pública e repassa integralmente os custos do transporte para quem usa o transporte. Então, nós vivemos uma situação um pouco complexa, né? Nós temos uma política pública essencial, que deveria ser orientada pela lógica de política pública e não como uma lógica de mercado, e está sendo tratado como atividade econômica. Quando você fala em aumentar 10 centavos, 20 centavos na planilha, você está justificando em função de insumos de custo. E não há como falar, quando você está tratando de política pública, de custo. Uma coisa é a relação do poder público com os empresários. Essa é uma relação comercial. Nós estamos numa sociedade capitalista e que o Estado entende que é mais interessante, é discutível isso, mas o Estado entende que é mais interessante que a iniciativa privada ela opere o sistema de transporte. Mas nada está dizendo que o transporte público tem que ser
tem que ser totalmente financiado pelos seus usuários. Esse é o ponto. O ponto que nós estamos discutindo é hoje até em que medida que nós devemos retomar a perspectiva de entender transporte público na relação do poder público com a sociedade civil como uma política pública, na qual o preço da passagem pode ser zero ou alguma coisa compatível com a capacidade de endividamento da população e não com relação ao custo do transporte. A gente sempre diz que certas coisas dão voto e outras não no Brasil, como, por exemplo, o caso dos presídios, por exemplo, é uma coisa que não dá voto e não se mexe neles. Acho que não é bem o caso do transporte, né? O transporte dá voto. O que acontece? Então, por que não existe um investimento, uma gestão eficiente no transporte brasileiro, mesmo que ele dê votos, mesmo que ele tenha dado retorno político? Falta vontade dos governantes? Como o professor falou, eu acho que a gente está num sistema completamente engessado, que os empresários têm esse direito, né, ganharam esse direito por meio de concessões públicas, de usufruir do transporte. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um contrato de 20 anos que não pode ser questionado, não pode ser quebrado, reestruturado e que dá total direito dos empresários usufruírem desse sistema. Essa é uma discussão interessante, porque tem muita gente, especialistas, pensadores nessa área, que acham que uma atividade que é entendida como política pública, ela é incompatível com a realidade de uma atividade econômica que tem por objetivo gerar lucro, né? Então, nesse sentido, tem gente que questiona até a participação da iniciativa privada no processo de operação. Em outras palavras, tem gente que defende que nós deveríamos retomar o modelo do passado em que o Estado era responsável, inclusive, pela operação. Eu acho que é uma discussão complexa, não é uma coisa que se resolva da noite para o dia, mas é um fato, né? Não existe nada que diga que necessariamente a iniciativa privada tinha que estar operando o transporte. Da mesma forma como as prefeituras têm uma rede de escola pública, têm uma rede de postos de saúde, nós poderíamos, a prefeitura, ter uma rede de transporte público. Né? Então, essa é uma questão. E eu, particularmente, que sempre defendi o papel do Estado regulador e da iniciativa privada operadora, pensando que a empresa privada ela é capaz de minimizar custos, buscar a economia de eficiência econômica, eu sempre defendi. Hoje eu já fico um pouco... eu tenho mudado um pouco a minha forma de pensar, tendo em vista a incapacidade do poder público de separar a forma do relacionamento. O relacionamento com o empresariado privado, um relacionamento baseado num contrato, como a Júlia falou, um contrato, então, é um relacionamento comercial com o relacionamento do poder público com a sociedade civil. É muito mais um problema de gestão e de coragem do que propriamente de estarmos inseridos hoje num mundo capitalista, enfim, de que visa o lucro, professor? Olha, é um problema de gestão, mas é um problema ideológico também. Né? Houve um afastamento da perspectiva de ver o transporte como política pública essencial, a despeito está na Constituição. Né? Então, com isso, os próprios órgãos gestores, você vê que a linguagem dos órgãos gestores é como se fosse uma coisa imutável. Anda de ônibus quem tem dinheiro, quem então não tem dinheiro, que ande a pé. Essa é a realidade dos órgãos gestores. A forma como eles gerenciam o sistema de transporte é dentro dessa perspectiva. Então, nós vamos repassar para os usuários todos os custos do sistema, com agravantes, porque entre os usuários tem pessoas que não pagam o transporte. Você tem a gratuidade, deficientes físicos, funcionário da companhia de correio, oficial de justiça, tem uma série de categorias que foram beneficiadas com isenção do policial fardado. Então, quem está pagando o transporte dessas pessoas são as outras pessoas, é o biscateiro, o desempregado é que está pagando cash pelo seu próprio transporte e o transporte de pessoas que são beneficiadas. Por quê? O órgão gestor, no Brasil inteiro, eles especificam a frota, o número de viagens em função do número de usuários. Só que o número de pagantes é menor que o número de usuários. Então, você tem um agravante, que o custo do transporte para o usuário que paga
é mais elevado do que o custo real do seu deslocamento. Estou esquecendo ainda do ISS, que agora, depois dos movimentos de junho, as prefeituras envergonhadas estão isentando o transporte de ISS. Mas até pouco tempo atrás, tinha prefeitura do Brasil que cobrava 5% de ISS. O senhor citou as manifestações, né, professor? A Constituição tem 25 anos, fez 25 anos em 2013. Por que só depois de mais de 2 décadas acontecem esses movimentos e a população acorda para um problema tão grave quanto esse, que é o descaso com o transporte público? O que você acha disso? Bom, eu acho que você tem mais acúmulo para responder, mas eu imagino, eu sou de uma geração nova, não vivenciei essa efervescência política democrática que teve no início dos anos 90, mas eu imagino que tem um distanciamento entre o que foi colocado na Constituição e a apropriação social desses instrumentos constitucionais que foram colocados. E por esse distanciamento entre Constituição e sociedade, eu imagino que isso abriu uma brecha para certos interesses se apropriarem, né, das operações, enfim, das instâncias públicas, o que só agora que a gente está vendo que está havendo um esgotamento, né, principalmente relacionado ao serviço público. Mas eu acho, vou te falar uma coisa sinceramente, Paulo, eu acho que se na véspera do início dos movimentos você perguntasse a qualquer cientista social no Brasil se haveria tais movimentos, ele diria não. É uma coisa surpreendente. Eu ainda não li nenhuma explicação plausível por que isso aconteceu nesse momento. É claro que depois que aconteceu, você tem muito que justificar toda uma carga de problemas que geraram os movimentos. Mas dizer por que o movimento aconteceu nesse momento, por que nesse momento que se anunciou um aumento de 20 centavos em São Paulo na passagem, se desencadeou um processo que eu acho maravilhoso da sociedade civil brasileira, se demonstrar todo um repúdio a uma política inadequada para os interesses da população. Eu mesmo que achava a população brasileira, tem achado nos últimos 20 anos, tão amorfa, tão passiva diante de um leque de problemas que nós estamos vivendo no campo político, em função dos processos contra a corrupção, né, as políticas públicas, né, tudo é caro para o cidadão, né, se você pensar não é só o transporte, não, a água, a luz, a energia elétrica, que são necessários para sobreviver. E aconteceu isso, eu acho que hoje é mais interessante a gente estar analisando os reflexos disso, né? Eu estava falando, as prefeituras estão acabando com o ISS no transporte. Você sabe que tinha taxa de gerenciamento? A BH Trans aqui em Belo Horizonte cobrava 4% de taxa de gerenciamento. Quer dizer, o cidadão, quando está ali pagando cash a passagem, ele está pagando o custo do seu deslocamento, um deltazinho do custo de deslocamento de outras pessoas que não pagam, mais taxa de gerenciamento e mais ISS para a prefeitura, ou seja, as prefeituras lucravam com o transporte público, como com uma política pública essencial como o transporte, em que o valor da tarifa, se existia, baseado na capacidade de endividamento da população, né, pode-se estar financiando outras atividades da própria prefeitura. Isso é um absurdo. E os movimentos já estão gerando esse resultado, já estão extinguindo ou minimizando as taxas de gerenciamento, que deveriam ser zero. Essa taxa de gerenciamento é tão espúria como você chegar para os menininhos de escola pública e começar a cobrar uma taxa deles, porque a Secretaria de Educação gerencia as escolas públicas. Ou você cobrar nos postos de saúde, as pessoas estão sendo atendidas ali, porque tem um custo de implementação e operação daqueles postos de saúde. Agora, as manifestações de junho, elas começaram... A raiz dela foi realmente o transporte público, né? Embora tenha ido para outras reivindicações, a pauta é ampla, e começou pelo passe livre, que é mais ou menos semelhante ao que vocês defendem da tarifa zero aqui em Belo Horizonte. Explica então para a gente, começa a explicar para a gente, por favor, como é que é essa proposta de vocês de tarifa zero? Bom, eu acho que o modelo de... Primeira coisa é repensar outras formas de financiar o transporte público. Como o professor colocou, inclusive um estudo recente do IPEA também já colocou, o transporte público no Brasil inteiro vem perdendo demanda. As pessoas não têm... Por quê? Em primeiro lugar, as pessoas não têm dinheiro para pagar o transporte, isso se representa 6% dos maiores núcleos urbanos brasileiros, 6% da população não tem dinheiro para pagar o transporte, e por outro motivo, porque o governo vem
oferecendo subsídios para as pessoas comprarem motos, carros, ou seja, uma outra camada social com um pouco mais de dinheiro prefere comprar uma moto, é mais barato do que ir vir de ônibus, né? Isso é reflexo, antes de tudo, que o transporte público é caro. Exatamente. Então, isso só revela que esse modelo de subsídio, de financiamento do transporte público por meio simplesmente do usuário, de quem usa, é um modelo fracassado. Ou seja, esse estudo revela que tem que haver uma diversidade das formas de financiar a tarifa. Você está citando aí esse estudo do IPEA, que foi de 2011, ele fala que 65% da população se utiliza do transporte público. Se você for pensar, embora seja mais da metade, mas é um número pequeno, né, em relação aos outros países do mundo. Vou citar uma frase aqui do urbanista colombiano e ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Peñalosa. A cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam transporte público. Concordam com ele? Claro. É claro que há um exagero na fala dele entre pobres e ricos, mas ele quer dizer que o transporte público é acessível e usado por todos. Você vai em Nova York, por exemplo, você vê dentro do metrô tranquilamente o diretor do banco e o funcionário do banco, para dar uma figura assim. Então, mas é porque você tem uma realidade, um transporte público eficiente, há um certo respeito da administração pública em propiciar um transporte público eficiente, que não é o nosso caso. Né? A classe média alta, a classe alta foge do transporte público, o transporte público, da forma como ele é oferecido, não atende os interesses da população. Então, para essas pessoas, o transporte a única forma delas resolver os seus problemas de deslocamento é através do transporte individual. Então, nós temos um discurso que hoje corrente, quando se fala muito, a palavra da moda é mobilidade, quando se fala em mobilidade, das prioridades ao transporte público, mas a prática continua mostrando que a priorização das linhas de investimento do poder público continuam sendo muito fortemente canalizadas em prol do transporte individual. Exatamente. Ok, Júlia, te interrompi, daqui a pouco eu quero retomar e saber um pouco mais sobre tarifa zero, mas é depois, tá? A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos continuar o nosso papo com a Júlia e com o Ronaldo sobre transporte público. A gente volta já. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre tarifa e qualidade do transporte público no Brasil, recebendo a economista e integrante do movimento Tarifa Zero, Júlia Nascimento, e o professor da UFMG, Ronaldo Gouveia. Bom, explica pra gente, Júlia, então, como é que é esse projeto de Tarifa Zero que vocês defendem? Esse projeto, ele defende que o custeio do transporte público não seja repassado só para o usuário, mas para toda a sociedade. Então, essa proposta do Tarifa Zero, que surgiu no governo de São Paulo, pelo Lúcio Gregory, no governo da Luíza Erundina, ele propõe a criação de um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.
Nesse fundo, a sociedade inteira vai contribuir para esse fundo. Empresários, usuários de carro, enfim, toda a sociedade, bancários, na lógica de que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos ou nada. Então, esse fundo, ele sim custearia o sistema de transporte e não os usuários, ou somente os usuários que custeariam. E esse dinheiro viria de onde e de que forma? Bom, a proposta desse fundo, o movimento ainda não tem esse detalhamento, né? Até porque a gente acha que tem que ser uma construção, um empoderamento da sociedade na proposição desse fundo. Mas a ideia é que ele seja gerido de uma forma transparente, um processo participativo e que tenha essa tomada de decisão sobre quais investimentos tomar, que tipo de frota priorizar, enfim, que o município, a região metropolitana... Como se as grandes empresas que hoje gastam muito dinheiro com transporte fretado dos seus empregados, elas alocariam esse recurso num fundo que minimizaria o custo do transporte, no limite a tarifa zero, nas costas do usuário. É claro que seria muito interessante, porque essas empresas que estariam bancando parte do custo de transporte, elas seriam as grandes fiscais da qualidade desse transporte, porque elas estão empenhadas na viabilização desse transporte. Mais ou menos assim é o que acontece na França, em que você tem aquele carte orange, né, que as pessoas têm um cartão, e que, na verdade, elas estão pagando, em média, 20% do custo real do seu deslocamento, porque o sistema não é o Estado diretamente, mas a sociedade como um todo entende que o transporte é uma política pública estratégica, ela é fundamental para a sobrevivência do indivíduo que precisa trabalhar e precisa do transporte, ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, que a sociedade só se desenvolve se tiver uma boa mobilidade, e para isso ela banca a política de transporte total, no caso da tarifa zero, ou pelo menos parcialmente. O ponto é esse, que eu estava até comentando com você. O ponto que nós temos que avançar no Brasil é parar de pensar no transporte, na relação do poder público com a sociedade civil, como atividade econômica. Esse é o ponto. E qualquer aumentou o salário de motorista, aumentou o custo do diesel, tem que repassar para a tarifa, por quê? Isso é custo de transporte. A sociedade como um todo e o governo, como representante da sociedade, tem que criar os mecanismos necessários para ressarcir esse custo. Agora, o que nós vamos cobrar da população se não vamos cobrar nada, ou vamos cobrar um valor simbólico, ou um percentual desse custo? Isso é outra história. Nós aí estaremos tratando o transporte como uma política pública e não como atividade econômica. As empresas continuariam a prestar esse serviço e o fundo pagaria essas empresas, é isso? A operação do sistema poderia continuar sendo privada, né? O Tarifa Zero não defende uma municipalização, uma estatização do transporte, necessariamente. Então, sim, poderia... Citando a França novamente, lá você tem um modelo híbrido. Parte do transporte é operado pela iniciativa privada e parte é operada pelo próprio Estado. A RATP, Régie Autonome de Transport Parisien, que é a grande organização que opera transporte lá, ela é uma empresa com participação fortemente estatal na sua conformação. Qual que é a possibilidade, professor, de tarifa zero, outro tipo de mudança acontecer no Brasil? Olha, até junho do ano passado eu diria zero, porque havia um imobilismo e parece que uma aceitação por parte da população dessa realidade do transporte. Quer dizer, mas agora eu já não penso mais assim. Eu acho que a população despertou e, com isso, os próprios movimentos sociais começam a se organizar, a se movimentar, e as sociedades perceber mais corretamente o papel do transporte. E eu acredito, então, que alguma mudança nós vamos ver nesse sentido. Não sei se vamos chegar na tarifa zero, mas alguma mudança nesse sentido nós estamos percebendo que estamos caminhando para lá. Né? Quer dizer, esse fato que eu te falei, né, das prefeituras já se preocuparem com a tal taxa de gerenciamento, ou com o ISS, já tentar minimizar, já é um sinal de que a administração pública começou a ficar sensível, para não dizer com medo, dos movimentos sociais. Agora, o fato que não pode ser deixado de lado, que a Júnia já colocou aqui, que eu vou
refazer a fala, é o seguinte: o transporte está muito caro. O transporte público no Brasil está extremamente caro. Quando ele estava sendo operado em outras patamares econômicos, a coisa ia sendo levada, mas hoje chegou numa realidade. Esse aumento enorme da frota de automóveis e de motos é porque as pessoas estão fazendo a conta e vendo que é mais barato pagar a prestação de uma moto e ter um grau de autonomia que o transporte público não lhe oferece, do que andar de ônibus. E os muito pobres, a própria BH Trans reconhece que hoje há um percentual significativo de gente que está andando a pé porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Agora, falta coragem do poder público para poder enfrentar as empresas de ônibus e também as montadoras, que acaba que nesse governo ganha cada vez mais com a venda de motos, de automóveis, enfim. Sem dúvida. A nível nacional, a gente ainda vive com um modelo de desenvolvimento que só está preocupado com o crescimento econômico, né? Então, você reduzir o IPI em alguns meses, você vai trazer um crescimento para a indústria que vai repercutir no crescimento econômico, mas a nível das cidades, você acaba aumentando ainda mais o problema da mobilidade urbana, né? Do acesso à cidade, que isso interfere em qualquer tipo de pessoa, né? Então, tem esse lado a nível nacional. E a nível municipal, como a gente vê mesmo, está vendo, a dificuldade que é do transporte público ter uma transparência, né? De haver, por exemplo, uma auditoria, de fato, da operação do sistema. O que a gente teve, esse último relatório que a BH Trans apresentou, que não foi uma auditoria, mas foi uma verificação independente, ele foi baseado em estimativas de mercado, porque as empresas não quiseram dar os dados oficiais, diversos dados faltantes nesse relatório. Que a BH Trans pegou esses dados faltantes e fez estimativas de mercado. Essa é uma questão interessante, é um grande problema que nós temos, é a questão econômica, né, que é a contratação do transporte. Se as planilhas ou as equações paramétricas que se usam hoje para definir tarifa estão remunerando as empresas a mais, o governo está sendo um gestor público ineficiente. Se está remunerando a menos, também, porque nós estamos numa sociedade capitalista, os empresários são empresários, né? Eles estão ali com o objetivo de lucro. Então, cabe ao poder público estar remunerando adequadamente o capital. Então, esse é um problema, né? Os empresários, é o embate entre os empresários tentando otimizar seus lucros e o poder público tentando segurar os custos para a sociedade como um todo. É um embate saudável e necessário uma monitoração constante, porque, de uma voz geral, o sistema de transporte está muito caro. Então, isso é uma questão que precisa ser trabalhada com maior precisão, através de formas diferenciadas de aferição, para avaliar se o que está sendo pago às empresas está adequado ao produto que elas estão oferecendo. Essa é uma discussão importante, mas eu acho que nós estamos trabalhando com outra discussão. É a participação da população no ressarcimento dos custos, que hoje é total, né? E o que eu acho que os movimentos sociais, da agora para diante, deverão trabalhar é com essa ideia de que o poder público, ao tratar de transporte com a sociedade civil, trate como uma política pública da mesma forma que trata a questão do saneamento básico, da energia elétrica, da abastecimento de água, ou da saúde, da educação. Você está falando aí sobre o alto custo, né, professor, do transporte. A gente não conseguiu números aqui de Belo Horizonte, mas em São Paulo, os usuários paulistanos arcam com equivalente a 70% dos custos do sistema, 20% do poder público e 10% dos empresários. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a média de 33% para o consumidor, números do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Existem outros modelos, mundo afora, de um transporte eficiente, de um transporte mais barato, em que o usuário é menos penalizado? É interessante essa sua colocação, porque os sistemas metroviários já são tradicionalmente considerados deficitários e, portanto, são subsidiados pelo poder público. Qualquer sistema metroviário do mundo, inclusive o metrô de Moscou, é deficitário, ou seja, exige o reporte de recursos públicos, seja
na renovação da frota, na manutenção do sistema como um todo, no pagamento do pessoal de operação, ou seja, de alguma forma, o sistema metroviário e os governos já entenderam isso e aceitam isso. Tanto é que o nosso metrozinho, que é uma linha, é um trem metropolitano, ela é subsidiada pelo poder público. O interessante é que essa visão que o poder público brasileiro segue o cenário todo internacional de que o sistema metroviário é subsidiado, não acontece no sistema de transporte público por ônibus, que está na mão da iniciativa privada. Então, há uma esquizofrenia de visão aí colocada, né? O que é necessário, então, é que o poder público passe a entender o transporte público por ônibus da mesma forma que entende o transporte público metroviário. O que acontece com essa visão dicotômica é o seguinte: o poder público foge da perspectiva do metrô. Então, a grande desculpa é que o metrô é caro, mas, na verdade, o metrô não interessa ao governo, porque o governo não está afim de investir recursos do transporte público, porque tem uma visão do transporte público enquanto política econômica. Os empresários são óbvios também, os grupos de empresários fazem lobby contra o metrô, porque, segundo eles, o metrô vai tirar mercado do transporte por ônibus, o que não é verdade. A experiência tem mostrado que as cidades que estão implementando o metrô, os sistemas por ônibus são necessários porque eles alimentam o metrô é um sistema troncal, então não é verdade. No entanto, há uma certa miopia também no mundo dos empresários, que em nome de uma defesa de um mercado que está diminuindo porque o transporte está caro e está gente saindo pelo ladrão. Você conhece a história da galinha dos ovos de ouro? É uma história, quando eu era menino, o seguinte: o cara era tão avaro que ele não aceitava o fato que a galinha dava um ovo de ouro por dia. Ele matou a galinha para ver se tinha todos os ovos possíveis e viu que não. Ele tinha que contar. Então, também eu vejo no mundo dos empresários alguma coisa parecida com isso. Querem segurar o mercado de tal forma que o mercado está se esvaindo pela própria deficiência. Então, isso é um problema que nós temos, essa mudança de... Então, você perguntou se eu acredito numa mudança de postura do governo. Essa mudança vai depender muito da própria sociedade civil, para poder essa relação do poder público com os empresários se distanciar um pouco dessa necessidade do governo de oferecer o transporte dentro de outras perspectivas para a sociedade civil, em termos de qualidade, de conforto e de custo. Júlia, o movimento de vocês está recolhendo assinaturas para poder forçar aí um projeto de lei na Câmara de Iniciativa Popular e tentar votar isso. Como é que andam assim, o acolhimento dessas assinaturas? Quantas que vocês ainda precisam? Bom, a coleta de assinaturas a gente tem distribuído por vários espaços, assim. A gente tem feito parcerias em diversos espaços de Belo Horizonte. A gente precisa de 90 mil assinaturas para poder criar esse projeto de lei, né, de iniciativa popular, levar ele para a Câmara. E então, como são muitas pessoas, né, colhendo essas assinaturas, a gente ainda não fez um balanço geral de mais ou menos quantas andam. Mas, assim, por volta de 15 mil, assim, está caminhando, né? Em um ano de movimento, a gente entende que é um bom resultado, mas que a gente tem que avançar mais nesse sentido. Mas o movimento também fica bastante dividido entre as ações diretas, por exemplo, com o aumento da tarifa, né? A gente puxa atos, e o que divide um pouco as ações do movimento. Mas, sem dúvida, isso é uma frente crucial, né, que a gente... Isso é um bom ano para essas coisas acontecerem, né? Nós temos eleição. Ok, a minha próxima pergunta, então, saber se de alguma forma isso interfere, muda, daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, continuando a conversar sobre transporte público. A gente volta já.
Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre tarifa e qualidade do transporte público no Brasil. Bom, o senhor no segundo bloco, no final do segundo bloco, falou um pouco sobre eleições, né? E a possibilidade de haver alguma mudança. Queria saber se o senhor acredita nisso e perguntar também em relação à Copa do Mundo. É um ano também de Copa do Mundo. Como é que o senhor, e você também, né, Júlia, avaliam as obras que aconteceram país afora, mas especialmente em Belo Horizonte, para a Copa do Mundo? Teve algum efeito? Vai deixar algum legado? Ô, Júlia, não sei o que você acha não, mas eu estou achando que nós vamos chegar na Copa com muita obra em andamento, mas não obra realizada. Nós estamos passando aí um período já próximo da Copa e o famoso BRT está ainda em fase de implantação, com ajustes aí no seu sistema. Um problema que nós vamos ter para a Copa é que o nosso sistema de transporte não estará a pleno vapor para atender as demandas, né? Agora, eu acho que a Copa tem um outro sentido também. A Copa é um momento para que os movimentos sociais se posicionem e mostrem a realidade do Brasil para o resto do mundo, que os nossos governantes não gostariam que acontecesse. E vai acontecer. Eu acredito piamente que a Copa vai ser um movimento, vai ser um momento político para o Brasil, não é só um momento para aquela disputa futebolística, não. Mas a Copa tem um sentido simbólico, que é um momento que o Brasil vai estar com as suas janelas abertas para o mundo. E eu tenho certeza que os movimentos sociais vão aproveitar essa oportunidade para poder colocar as suas reivindicações. E como logo depois nós temos as eleições, eu acho que nós temos acredito que os movimentos sociais, muito sensíveis a isso, vão saber negociar esse processo de tal forma a ter alguns ganhos aí reais em termos de avançar na questão das políticas, no nosso caso aqui, da política de transporte, de uma maneira mais conveniente. O senhor também é cientista político, né, mestre em ciência política. Nesse pleito agora de 2014, acredita que vai haver um interesse maior por parte dos candidatos em se discutir a questão do transporte público no país, muito mais do que foi antigamente, que se discutia prioritariamente educação e saúde, e até temas, entre aspas, irrelevantes, que era dado à moral, enfim, como foi aborto, religião. O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, bom, a grande questão que está colocada aí já há algum tempo e que eu acredito que vai ser fortemente tratada no nosso processo eleitoral é a questão da segurança pública. Isso aí todo mundo sabe que é uma questão grave que a sociedade como um todo, o Brasil como um todo está vivendo. Mas acredito que algumas políticas, inclusive de transporte, a despeito de talvez de um político ou outro não preferisse não tocar, a própria sociedade, a mídia vai gerar esse acontecimento. Você pode estar certo que transporte vai ser uma questão que vai estar na ordem do dia nas discussões aí, em torno das políticas públicas aí, ao longo do processo eleitoral. Vou citar aqui a pesquisa do IPEA novamente, né, a pesquisa de 2011, que diz que 55% dos usuários consideram o transporte ruim, muito ruim ou regular. Não é um número, embora importante, muito menor para se justificar as manifestações que houveram? Não parece que 45% das pessoas estão satisfeitas com o transporte e, de certa forma, vai de encontro ou contra o que muita gente pensa? Bom, as manifestações eclodiram em São Paulo pelo motivo do aumento da tarifa, mas, como você mesmo disse, elas foram congregando diversos movimentos e diversas reivindicações pelo país. E sobre essa questão do transporte, não é exatamente a satisfação ou se está operando bem, se está satisfazendo, se está levando ao destino, mas essa questão que a gente vem discutindo é de entender o transporte como direito e não como mero serviço, né? Um direito ao acesso à cidade. Então, mas você vê que tem um conflito aí entre uma realidade de uma evasão crescente de usuários do sistema de transporte, isso não é privilégio de Belo Horizonte, do Brasil inteiro, uma evasão ou daqueles que podem ter uma moto ou um carro, ou daqueles que não vão andar de ônibus porque não tem dinheiro, então o transporte é caro, com o resultado dessa pesquisa. Eu acho que essa pesquisa deveria ser analisada também sobre a forma como o brasileiro é meio
pacífico, de aceitar as coisas, é uma questão aí meio do campo da psicologia ou da religião. As pessoas aceitam, na hora de responder uma pergunta, com uma certa naturalidade, o que não reflete na forma como ela está se comportando com relação à questão do transporte. E essa questão nós estamos falando de tarifa, mas quando nós estamos falando de qualidade de transporte, tem outras coisas, a confiabilidade, você chegar num ponto de ônibus e saber que o ônibus vai passar naquela... O conforto, você chegar dentro de um ônibus e ter um mínimo de conforto ali, mesmo que você não esteja sentado, que não tenha uma quantidade de pessoas que tire minimamente a dignidade humana de um indivíduo estar ali dentro do transporte. E hoje, em função dessa visão que se tem do transporte como atividade econômica, na relação com a sociedade civil, o que acontece na prática? Ou os órgãos públicos seguram a tarifa e, com isso, cai a qualidade do transporte, diminui o número de viagens, extingue linha, diminui frota, ou aumenta a tarifa para melhorar a qualidade do transporte e, com isso, inviabiliza o transporte para uma série de pessoas. Essa mesma pesquisa do IPEA fala que um bom transporte para a maioria das pessoas significa que ele seja rápido. Isso sugere que as pessoas aceitariam pagar o que pagam hoje, ou até mais caro, se de fato fosse eficiente? Muitas pesquisas aí no mundo acadêmico, né, que nós já fizemos no passado, mostram que existe um percentual de usuários do transporte público, 5%, 7%, varia um pouco, que se disporiam a pagar um pouco mais para um transporte mais eficiente. É o percentual que está fugindo para a moto e para o automóvel. Mas a maioria absoluta continua achando o transporte caro. O cativo do transporte público, aquele cara que não tem, aquele indivíduo que não tem opção, ou é transporte público ou transporte público, esse acha o transporte público caro. O transporte público no Brasil é caro. O reflexo disso. E tem também uns 5, 7% dos usuários de automóvel que se disporiam a deixar o carro em casa para um transporte público eficiente. Isso também é uma fantasia de achar que se você tiver um transporte público eficiente, que todo mundo vai largar o carro. Não. O que você vai dar é uma opção para o indivíduo. Você tem o carro e tem o transporte público, e o indivíduo vai tomar a decisão. Ó, essa viagem, esse deslocamento, eu vou fazer o transporte público em São Paulo. Eu não vou ao centro de cidade de carro, mas à noite, para sair, para visitar um parente no outro bairro, eu vou no meu carro. Então, quando você tem um bom transporte público, você dá opção para o usuário de automóvel. Mas as pesquisas mostram que existe um percentual que se disporia, se você somar os 5, 7% de que se dispõe a deixar o carro, com os 5, 7% se dispõe a pagar um pouco mais para o transporte, você tem uma demanda aí que a gente chama de demanda de transporte de melhor qualidade, que não está sendo atendida. Então, você tem umas linhas de ônibus, aqueles fresquinhos e frescões, isso é uma política que devia ser também implementada nas grandes cidades, para atrair o usuário do automóvel. Qual que é a semelhança do movimento de vocês aqui em Belo Horizonte, para o Passe Livre em São Paulo, no Rio, enfim, como é que é essa integração de vocês? Nós defendemos a mesma coisa, né, principalmente com o movimento Passe Livre de São Paulo, que é o tarifa zero, que é o transporte como direito, e basicamente nós compartilhamos das mesmas reivindicações e das mesmas estratégias de ação direta. Então, Mas, inicialmente, essa luta de vocês é só por Belo Horizonte, realmente? Porque outro fato que a gente precisa citar é a questão de ver o transporte como uma questão metropolitana, né? Curitiba é sempre citada como uma cidade de referência, uma cidade, de certo modo, eficiente no transporte, porque tratou o transporte de forma interligada entre várias cidades, enfim. Queria saber a importância disso e também para o movimento de chamar outras cidades e de considerar outras cidades. Afinal de contas, o transporte público em Belo Horizonte sofre interferência. Isso não é bem verdade não, viu, Paulo? Não. Curitiba, que é um exemplo realmente de um sistema de transporte público relativamente bom, porque tem problemas, ele só foi bem sucedido porque ao longo da sua história, ou boa parte da história, o transporte público era do município de Curitiba. Apesar de existir a região metropolitana de Curitiba, só de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, é que a questão metropolitana passou a existir, com São José dos Pinhais e outros municípios. E a questão metropolitana lá em Curitiba também é problemática. Fundamentalmente, quando a gente está falando desse modelo de transporte
público eficiente de Curitiba, a gente está falando do modelo do município de Curitiba. Tanto é que as duas agências públicas que são responsáveis por esse modelo, que é o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e um outro órgão que agora não me vem à cabeça, que é o responsável pela operação, são órgãos municipais. Mas a questão que você colocou é muito relevante. Em Belo Horizonte, por exemplo, o BRT que está sendo inaugurado tem conflito na operação de linhas administradas pela BH Trans e linhas administradas pelo governo do estado. E não há integração, nem tarifária, nem física, eventualmente pela proximidade das linhas. Mas um grande problema que nós temos quando a gente está falando em qualidade do transporte público é a questão da integração. Não dá para você pensar no transporte de Belo Horizonte separadamente, o intermunicipal metropolitano do municipal de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Porque um cidadão, por exemplo, que mora em Nova Lima, trabalha na cidade industrial em Contagem, faz um cursinho em Belo Horizonte, para ele não interessa se é a linha da BH Trans, da Transcom ou do DR. Interessa que tenha uma rede eficiente que faça atenda os seus deslocamentos. E esse é um problema sério para a viabilidade do sistema de transporte público eficiente em Belo Horizonte, e em outras grandes cidades também. O nosso sistema de transporte ele é fragmentado. Nós não temos um modelo de planejamento, nem de gestão, nem de operação integrada dos transportes públicos. No BRT, o usuário de uma linha metropolitana, se quiser usar uma linha do sistema municipal, vai pagar uma segunda tarifa. São cartões diferentes, os cartões de eletrônicos. O movimento de vocês visa isso, assim, de se preocupar com outras cidades, ou não? É mais o foco em Belo Horizonte? O que a gente propõe é um projeto de lei de iniciativa popular, um projeto de lei municipal, mas sem dúvida, assim como você falou que existem movimentos em outras cidades, em outras capitais, eu acho que não tem como o professor falou, falar em qualidade do transporte público se não pensar ele a nível metropolitano, né? Até porque não tem como pensar a cidade de Belo Horizonte sem estar articulada com as outras, né? Os trabalhadores da nossa cidade moram em Ribeirão das Neves, enfim, né? A classe alta da nossa cidade mora em Nova Lima. Então, não tem como pensar Belo Horizonte separadamente. Agora, essa ideia de tarifa zero, você já disse no programa, é antiga já, né? Desde a década de 90, no governo da Irundina, lá em São Paulo, e não deu certo. Queria saber de você o seguinte, duas coisas. Existe algum modelo no Brasil em qual vocês se espelhem, enfim, e que pode ser influenciado, e vocês acreditam que realmente desta vez vai dar certo, vocês vão conseguir obter sucesso, enfim, no projeto de vocês? Não é à toa que falam que o projeto do Tarifa Zero é muito ideológico, né? Exatamente porque, infelizmente, a gente ainda não conta com um aparato jurídico, com uma estrutura que permita a implementação do Tarifa Zero, de fato. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o movimento ele precisa trazer pessoas, trazer para o entendimento da população do transporte como um direito e, a partir daí, pensar formas de como diversificar o custeio do transporte. O que a gente defende é que o usuário não tenha custeio, tarifa zero para o usuário, mas para a sociedade... Seria um modelo, então, inovador no Brasil? Não existe? Não, infelizmente não existe. Não existe tarifa zero, nem em Cuba. Em Cuba tem um valor simbólico, a sociedade comunista, quando o indivíduo está usando o transporte público e está pagando também. Chegar à conclusão lá que é mais razoável cobrar um mínimo, mesmo que simbólico, do indivíduo. Mas eu acho importantíssimo o movimento Tarifa Zero, porque ele veio despertar na sociedade essa visão. As pessoas agora pensam, realmente, por que eu tenho que pagar pelo transporte? Ou pagar todo pelo transporte? Por que qualquer mudança no custo do transporte vai representar aumento do meu gasto mensal com o transporte? Essa é a grande questão que eu acho que o Tarifa Zero está contribuindo para a discussão. A sociedade aceitava passivamente como que as coisas fossem assim. O transporte, se você tem dinheiro, você pague por ele. Se não tem, você se vire. Rapidinho, tá? Só para poder encerrar. Então é difícil que seja aprovado o Tarifa Zero. Eu, pessoalmente, é difícil, mas acho que é um movimento importante que pode gerar um resultado positivo em termos da forma como a sociedade civil começar a olhar custo de transporte no Brasil. Esse é um grande papel que o Tarifa Zero vai desempenhar. Ok, quero agradecer demais a presença de vocês, muito obrigado.
Voltem sempre, voltem outras vezes também, tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. Estamos às ordens. Bom, o programa de hoje termina aqui. Na semana que vem estamos de volta. Mande sua crítica e sugestão para tvufmg@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.